Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de julho de 2026 e a FECOMPAR, dando sequência ao calendário de atividades do mês de julho de 2026, irá apresentar a proposta do Programa de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional, PAI. Então, agradecer a presença de todos que estão aqui, conselheiros da comunidade, profissionais, demais interessados. Agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, se organizaram para poder estar presentes conosco no dia de hoje. É um momento muito importante para a FECOMPAR. Nós estamos com quase 50 pessoas na sala, acredito que muitos conselhos da comunidade aqui presentes. Isso nos deixa muito felizes, porque um dos objetivos do Conselho da Comunidade, desde a sua criação há 42 anos atrás, foi justamente para que pudesse prestar atenção e assistência ao egresso. Então, nós estamos hoje com uma proposta da FICOMPAR relativa justamente à atenção à pessoa egressa do sistema prisional, estruturando caminhos metodológicos para a cidadania e a inclusão social. É uma proposta que a FECOMPAR estruturou já há um bom tempo e estava encontrando o melhor momento para poder fazer a apresentação dessa proposta. Essa proposta já foi discutida com o GMF, já foi discutida também com representantes do Fazenda Justiça do CNJ, e nós estamos bastante respaldados legalmente para a apresentação desta proposta. Então, é muito importante a compreensão de que o desafio para o retorno do egresso, ele envolve muitos problemas, né? Um tripé vicioso realmente e complexo, que quando pensamos no egresso do sistema prisional, nós precisamos pensar que existe necessidade de atender várias vulnerabilidades que envolvem essa pessoa. E fazendo a pesquisa junto com o GMF, recentemente, nós detectamos que 104 conselhos da comunidade aqui do Paraná já estão realizando algum tipo de atendimento à pessoa egressa do sistema prisional. E a maioria está sendo atendida por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e até pessoas da área do direito. Então, nós encontramos nesse momento um momento especial para que a gente pudesse apresentar uma proposta que sistematizasse uma metodologia de atendimento dessas pessoas, embasada nos documentos legais do Conselho Nacional de Justiça para a política do egresso. Portanto, é importante nós visualizarmos que o egresso, ele passa por muitas vulnerabilidades, ele possui muitos fatores de experiência de vida, muitas vezes
Pessoal, não sei se é só aqui em Irati, mas a gente está sem o som da Maria Helena. Eu também não estou ouvindo. Maringá também não está ouvindo. Maria Alva também está sem. Então, Olhando ali na apresentação, ele está com o microfone fechado do Ficompar. Então, não, ele já abriu aqui, eu não sei, ele desligou sozinho, encostou alguma coisa aqui. Agora, o problema é que eu não sei onde é que eu tinha parado. Eu vou fazer uma rápida retomada, pessoal. Peço desculpa a todos vocês, tá? Peço desculpa por esse fator. Todos estão me ouvindo agora? Todos estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Tá. Então, vou fazer novamente uma rápida introdução. Eu peço mil desculpas, não sei o que aconteceu aqui, e eu vou falar rapidamente só para a gente pegar o fio da meada novamente, né? Então, a FECOMPAR, desde 2019, tem pensado bastante sobre a importância de sistematizar um programa de atenção ao egresso. Desde quando foi lançada a Política Nacional da Pessoa Egressa, nós pensamos muito sobre isso. E por diversos fatores, nós não conseguíamos lançar esse programa de atenção à pessoa egressa. E nesse momento, um momento muito favorável, tendo em vista o Plano Pena Justa, tendo em vista também os 104 conselhos da comunidade, que, segundo pesquisa da FECOMPAR e GMF, atendem ao egresso, de alguma forma, atendem ao egresso. Então, nós vemos a necessidade de parametrizar ações, de criar instrumentos e caminhos que facilitem e potencializem o atendimento da pessoa egressa no Paraná, através dos conselhos da comunidade. Pensando nisso, e também pensando que os conselhos da comunidade precisam, de alguma forma, ampliar a sua presença técnica no sistema de justiça. Também os conselhos da comunidade precisam fazer uso correto do recurso das penas pecuniárias e ter cada vez mais o que justifique a aplicação de recursos das penas pecuniárias dentro de um sistema que esteja alinhado com o nosso principal parceiro, que é o GMF, que é o Tribunal de Justiça do Paraná. Então, esse programa, ele visa justamente isso, ele visa trazer metodologias e justificativas legais suficientes para que os conselhos da comunidade possam tecnicamente subir a régua, né? Tecnicamente começar a olhar para esse trabalho como um trabalho realmente muito mais técnico, muito mais abrangente e que depende de um cuidado especial, né? Dentro de uma estruturação de um serviço. Então, nós sabemos que é onde existem profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, já estão fazendo um trabalho técnico, porém, muitas vezes estão fazendo esse trabalho não de forma alinhada, ajustada, dentro de parâmetros da política nacional. Então, é uma tentativa de fazermos esse alinhamento com os parâmetros da política nacional. Esse o desejo da FECOMPAR. É puxar a régua para cima e aqueles que já estão atendendo tecnicamente poderem ter um respaldo ainda maior. A nossa intenção não é substituir o Estado, né? O Estado necessita organizar suas estruturas de atendimento ao egresso, porém, os conselhos da comunidade, eles são uma porta aberta, eles estão nas comarcas, eles já estão atendendo o egresso e eles precisam de subsídios para melhor atender ainda o egresso do sistema prisional. Então, dessa forma, nós justificamos essa iniciativa, para trazer para vocês na tarde de hoje um pouquinho sobre o que seria esse programa de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, que carinhosamente, né, ficou numa nomenclatura bem curtinha, que se chama PAI.
Então, se nós pensarmos hoje no egresso do sistema prisional, né, nós podemos ter a certeza de que ele já tinha vulnerabilidades prévias antes da prisão, né? Fatores de vida, enfim, que o acompanhavam antes da prisão. E quando ele entra no sistema prisional, ele sofre os impactos gerados pelo sistema prisional e ele acaba também carregando um agravamento da sua própria questão de saúde mental, um distanciamento social e familiar, né? E o próprio ambiente da pessoa privada de liberdade acaba deixando marcas profundas. E quando ele sai, então, ele tem desafios ainda maiores, que são as barreiras do retorno, né? A falta de documentação, o preconceito, as dificuldades de moradia, a ausência de trabalho e laços familiares rompidos. Então, essa institucionalização que o egresso passa, ele não fica atrás das grades depois que ele sai da prisão, ele acompanha a pessoa, né, e para isso exige-se respostas mais eficientes. Então, nós temos os conselhos da comunidade do Paraná, eles já são uma porta aberta de entrada espontânea dos conselhos, né? Então, nós temos 163 comarcas no estado e temos 163 conselhos regularmente constituídos. Hoje, o que nós temos é um atendimento esporádico, né, aos egressos, né? Os conselhos, eles estão nos fóruns, eles recebem uma demanda espontânea e contínua de egressos que vêm até o conselho, muitas vezes porque o conselho visita as unidades prisionais e quando a pessoa sai da prisão, a primeira coisa que ele faz é buscar o conselho da comunidade para receber uma orientação, para pedir ajuda para voltar para casa, uma passagem, enfim, por vários motivos, muitas vezes o egresso volta, vem ao conselho da comunidade uma, duas, três vezes ou mais, né, em busca de recursos, né? E nós temos os escritórios sociais apenas nas cidades maiores, né, nas regionais, são 12 escritórios sociais. Então, vocês vejam, são 12 escritórios sociais e são 163 comarcas. Então, a maioria, como os conselhos estão muito capilarizados, eles acabam recebendo essa demanda, né, que a política do egresso seria para que os escritórios sociais fizessem o atendimento dessa demanda, porém não existe um escritório social em cada comarca, o que existe são os conselhos da comunidade. Enquanto o Estado não se organiza, não existe uma estrutura estatal para atender todas essas pessoas, e os conselhos já estão atendendo, então nós precisamos organizar a forma desse atendimento, certo? Por isso que nós estamos propondo essa padronização metodológica, tá? Então, para a FECOMPAR, a solução seria essa metodologia do próprio PAI, né? Que seria a implantação do programa nos conselhos da comunidade, aonde já tem um nível técnico de atendimento, né? E ações locais que são embasadas pelas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, então formando, né, uma política estruturada. Essa é a nossa ideia. E a atuação do programa, ele é fundamentado no marco legal das políticas penais nacionais, que começa lá na LEP, né, em 84, que é a base legal da criação do conselho, né, e que fala também que o conselho da comunidade e que o egresso ele precisa de apoio, que é dever do Estado em parceria ativa com a sociedade. Então, está lá na lei. Em 2019, a Política Nacional do CNJ, que é a Resolução 307 de 2019, ela institui a política de atenção à pessoa egressa e ela cria uma metodologia dos escritórios sociais com foco na cidadania. Em 2023, a FECOMPAR, então, ela assina um termo de cooperação técnica, que é o termo 21/2023, entre a FECOMPAR e o GMF, e consolida o compromisso de incorporar as políticas nacionais diretamente na rotina dos conselhos da comunidade. Então, desde 2023, nós já assumimos esse compromisso
para ajudar a organizar as políticas penais nas comarcas do Paraná, através dos conselhos da comunidade, já que os conselhos da comunidade são órgãos da execução penal e possuem recurso das penas pecuniárias para essa finalidade. Está lá na instrução normativa, né, 0102. Portanto, o PAI, que é esse Programa de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, ele alinha a atuação local às diretrizes metodológicas do CNJ. É apenas um alinhamento, né? Nós sabemos que aonde os profissionais já estão atendendo, já existe um atendimento, já existe um serviço sendo prestado, mas nós vamos alinhar essa metodologia. E existem 3 questões basilares na proposta do CNJ, que elas não poderiam faltar para esse alinhamento, que seria o acolhimento voluntário, ou seja, adesão livre da pessoa egressa, né, baseada no respeito às diversidades, no combate a qualquer forma de discriminação. Esse é o principal fundamento. A escuta qualificada, que seria a compreensão profunda da história do indivíduo, reconhecendo as consequências da prisão, sem julgamentos morais. E a singularização do atendimento, que seria o abandono das soluções genéricas em favor de construção de projetos de vida focados mais na garantia dos direitos. Tá? Então, fazendo um resumo para vocês, é o acolhimento voluntário da pessoa que chega, né? A escuta qualificada, que é uma escuta profunda, realmente entendendo as necessidades daquele indivíduo, sem julgamentos, e um atendimento realmente que seja único para cada pessoa, porque ela é única, ela traz as suas demandas, então, através dessa escuta vai ser possível a criação de um plano singular de atendimento desse indivíduo construído junto com ele, um plano de saída, é o plano da retomada dele, é um projeto de vida. Portanto, a atuação da sociedade civil é complementar os serviços do Estado, né, e não substitutivo. Mas, com essa atuação, nós acreditamos que é possível potencializar o alcance dos resultados. O sistema de garantias que sustenta a reintegração social. É muito importante os conselhos terem claro, né, que os direitos humanos, a promoção do acesso irrestrito do egresso, as políticas públicas, reconhecendo como sujeito de direitos. Esse é o princípio básico. É para isso que o Conselho está atuando desde que abriu as suas portas, né, para fazer com que essa população tenha acesso irrestrito aos seus direitos e às políticas públicas. O atendimento personalizado, como já foi falado, o levantamento de demandas individuais, de uma assistência singularizada, sendo singular aquele sujeito, por meio de um plano individual de atendimento, que seria o PIAE, é o Plano Individual de Atendimento do Egresso. Uma parceria institucional, formalizada em termos de parceria com o TJ-GMF, o Executivo, garantindo suporte normativo e captação de recursos das penas pecuniárias, que nós já temos esse recurso, já recebemos do TJ, e dos fundos, porque a FECOMPAR pretende que os conselhos da comunidade possam construir os fundos municipais nos municípios e ter acesso a esses recursos que viria lá da esfera federal, né, do Senapem, do Ministério da Justiça, mas para isso os conselhos da comunidade precisam subir a régua, nós precisamos ter programas de atendimento com metodologias para que nós possamos comprovar que o que os conselhos estão fazendo é dentro de um sistema organizado, e dentro dessa organização, já com profissionais fazendo atendimento, com profissionais que vão passar todos por qualificação, por capacitação, vão conseguir, então, de uma forma mais fácil, acessar recursos do fundo. Esse é o grande objetivo, acessar esses recursos do fundo, para ter mais recursos, para o conselho ter mais condições, de repente, de contratar
profissionais e até contratar profissionais com uma carga horária maior, que nós temos uma gama de conselhos da comunidade que só tem profissionais contratados por 10 horas, 15 horas para trabalhar com grupo reflexivo com homens autores de violência. E a nossa meta da FECOMPAR é que cada conselho da comunidade tenha, no mínimo, um assistente social, né, contratado CLT em período integral, se dedicando ao conselho, cuidando dos programas, dos projetos do conselho. Né? Para isso, nós já organizamos o nosso guia de atendimento nos 4 eixos. Nós estamos agora organizando esse primeiro programa que a FECOMPAR está lançando, e depois desse virão outros programas, fazendo com que o trabalho técnico seja cada vez mais essencial aos conselhos da comunidade, justificando dessa forma a utilização dos recursos das penas pecuniárias. E, finalmente, o trabalho em rede. O trabalho em rede é a articulação ativa com órgãos públicos e a sociedade civil para viabilizar a saúde, a cultura, esporte, habitação, fortalecimento de vínculos. Então, esse trabalho em rede, que a maioria dos conselhos já realizam, né, vão continuar realizando de uma forma metodológica, atingindo um resultado cada vez maior. Esse é o nosso grande objetivo com o lançamento no dia de hoje do programa PAI. A jornada de atendimento, né, do egresso, aqui ela vai mapear um caminho da prisão à cidadania, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, porque é importante essa clareza, né? Então, nós temos a política do pré-egresso, que é a pessoa ainda na prisão, né? Então, é considerado pré-egresso a pessoa que está presa 6 meses antes dela sair, ela é considerada pré-egresso. Muitos conselhos da comunidade já têm contato com essas pessoas, né, no atendimento dessas pessoas no sistema prisional, né, e muitos conselhos já correm atrás para tentar resolver demandas emergenciais antes da soltura, tá? Então, isso nós vamos fazer de forma organizada, levando em consideração aquilo que já é feito, e a gente só vai ajudar a sistematizar e organizar isso tecnicamente, como fazer isso de forma planejada e fazer isso cada vez melhor. Então, a porta de entrada seria a recepção do egresso no Conselho da Comunidade, através da busca do egresso, né, espontânea, ou até o encaminhamento, que muitas vezes pode acontecer, essa pessoa ser encaminhada para o Conselho da Comunidade. Nós sabemos que nas cidades pequenas, o fluxo de egressos que procuram o Conselho da Comunidade é muito pequeno, talvez um por semana, né? Um egresso a cada 2 dias, um a cada 15 dias. Então, nas comarcas pequenas, o fluxo de egressos é um fluxo pequeno, é um fluxo que não é muito grande, não, né? É nas comarcas um pouquinho maiores que o fluxo de egressos, ele acaba sendo maior também. Mas esses egressos já estão sendo atendidos, ou atendidos inicialmente pelo conselho e encaminhados para os escritórios sociais. Mas quando esse egresso for atendido no conselho, é muito importante que os profissionais que vão atender façam uma coleta de dados dentro de um espaço apropriado, né, seguro para identificação das suas vulnerabilidades e das suas potencialidades. E também possam fazer a construção deste plano individualizado de atendimento junto com ele, né? Um plano construído, o profissional e o egresso, para que juntos, né, possam construir esse projeto de vida. Como que vai ser, então, a vida aqui fora, né? Quais são as principais necessidades, as principais demandas, quais são as principais dificuldades e os principais caminhos que vão poder seguir a partir de então. Então, elaboração conjunta do plano
e o acompanhamento de retornos dessa pessoa, desse egresso, que podem ser bimestrais, a cada 2 meses, para avaliação de encaminhamentos e a revisão de metas. Então, vocês vão construir junto com eles algumas metas, alguns caminhos por onde ele pode seguir. E ele convida ele para retornar, para ver se esses caminhos, enfim, se ele está conseguindo percorrer, né, quais são as dificuldades, enfim, e revisão do plano. E, ao final, a conclusão da jornada, né, o atingir as metas estipuladas ali, que são metas muito distintas, cada egresso vai ter as suas metas, de acordo com a sua realidade, com as suas dificuldades, né? E posteriormente vai ter o desligamento dessa pessoa egressa, porque toda essa preocupação é visível, porque nós sabemos que se não for dada uma atenção realmente adequada para a pessoa egressa, ele acaba retornando para o sistema prisional devido às dificuldades e às vulnerabilidades que ele possui. Então, existem muitas variantes e muitas possibilidades de retorno para o sistema prisional. Então, nós temos que pensar muito nisso, né? Como proporcionar e como construir junto com ele um planejamento para que ele não volte para o sistema prisional. Ele diz que não quer voltar. Lógico, ninguém quer voltar. Quem que quer voltar para o sistema? Porém, se ele não tiver amparado, se ele não tiver respaldado, se ele não tiver encaminhamentos adequados, e ele estiver novamente em vulnerabilidade, existe uma grande chance, né, dele retornar para o sistema prisional. E aí nós temos, então, como chave, além da escuta qualificada, do acolhimento a essa pessoa, o plano individualizado, né, que é o coração metodológico do programa. Esse plano individualizado, ele já acontece na área de socioeducativa, ele já acontece para crianças e adolescentes que estão acolhidos, né, em abrigos. Então, é um plano realmente, é um projeto, um planejamento, é um projeto de vida para essa pessoa e que ajuda, e muito tecnicamente, o profissional a visualizar quais caminhos devem ser percorridos pelaquela pessoa para que ela consiga alcançar os direitos de cidadania e o acesso às políticas públicas. Então, primeiro, dentro do plano vem o diagnóstico da documentação, mapeando, então, já de imediato, questões de documentação como RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, né? A questão da situação familiar também precisa ser mapeada, né? Uma avaliação da preservação dos vínculos e a expectativa de apoio que ele tem no território. Então, não é só o vínculo que ele tem com a família, mas também apoios no território. E as suas necessidades de saúde, né? Necessidade de repente, atendimento à saúde mental, tratamento de dependência química, e as suas habilidades, né, para o trabalho, o seu desejo de qualificação profissional, quais são os cursos, né, dentro do Sistema S, quais são as possibilidades na Agência do Trabalhador para essa pessoa egressa, né, e nós sabemos que muitas vezes ele não é qualificado, ele muitas vezes não tem muita chance no mercado de trabalho, por isso que a qualificação é essencial, a importância de estender laços com a Agência do Trabalhador, com todo o Sistema S, para encaminhamento dessas pessoas para qualificação e para o mercado de trabalho. Então, o plano de ação, né, ele é, na verdade, uma tabela de intervenções, ele vai ter prazos definidos, que vocês vão combinar, vão ser combinados com a pessoa egressa, né, que vai de 30 a 180 dias, com metas mensuráveis. Aquilo que vocês veem que há possibilidade dele conseguir e vocês estipulam junto com ele o que pode ser construído junto com ele, né? E não para ele. Isso que é importante. Não é o profissional que vai fazer o que ele acha que deve fazer. Ele vai fazer junto com o egresso para que a pessoa egressa se sinta parte
e junto ele entenda que ele vai precisar fazer os movimentos, né, de buscar certos recursos, que certos recursos o próprio conselho vai acessar por ele, mas vai encaminhar e ele vai ter que dar os passos seguintes, enfim, né? Tudo isso nós vamos detalhar melhor numa capacitação exclusiva para os profissionais que vão aderir, então, aos programas, a esse programa de assistência ao egresso. A força, então, do pai reside na articulação de uma rede intersetorial de apoio. Obviamente que o Conselho da Comunidade, ele é parte dessa rede, é a porta de entrada por onde o egresso vai entrar espontaneamente, mas toda a rede, ela é necessária, e para isso é importante, nós vamos criar uma metodologia, nós vamos repassar para vocês essa metodologia de mapeamento dessa rede, tá? Para a sobrevivência desse egresso, mesmo de forma emergencial, muitas vezes alimentação, transporte, volta para casa, vestuário, o casa de passagem para pernoite, né? Tudo isso, muitas vezes, tem que ser de conhecimento do Conselho da Comunidade. Muitos conselhos já têm essa rede previamente montada, mas a gente vai trabalhar muito mais nessa montagem dessa rede. Saúde e vínculos, né, que seria o suporte do CAPS, da saúde mental, de comunidades terapêuticas, dos laços familiares, né, tudo que fortalece ele em termos de saúde e vínculos. A cidadania, né, que daí seria toda a parte de documentação, inclusão no CAD único, programas federais de auxílio, né, acesso à habitação, que é fundamental, porque às vezes ele não tem como permanecer junto com a família. Esse é o maior desafio, porque quando se mantém os vínculos familiares, esse egresso sai do sistema e ele volta para casa. Por isso a importância da manutenção dos vínculos, do Conselho da Comunidade sempre fazer um trabalho com as famílias, orientando as famílias, tendo o cadastro dessas famílias, conversando com essas famílias com bastante frequência, incentivando a visita presencial, a web visita, e em casos mais remotos, quando é muito longe, a família não tem como acessar presencialmente, ou quando não tem acesso remoto para fazer através da web visita, pelo menos através de cartas, que seja mantido o vínculo familiar, porque é esse vínculo que estrutura ele dentro do momento da prisão até a sua saída, e que vai estruturar ele aqui fora. Porque se não existe, se esse vínculo foi quebrado e ele não tem para onde ir, né, nós temos um problema gigantesco, muitas e muitas vezes a pessoa fica em situação de rua justamente porque ela não tem para onde voltar. Então, a importância desse trabalho, desse contato familiar, e a FECOMPAR vê a importância disso, e nós estamos falando com conselhos da comunidade que têm profissionais contratados, que sabem o que eu estou falando, mas a gente também está falando com conselhos da comunidade que ainda não tem assistente social, não tem profissionais contratados, e isso causa um grande problema, né? Porque não adianta ficar provendo recursos materiais lá para a unidade prisional, não contratar um profissional e não fazer esse trabalho que nós estamos falando aqui. Nós precisamos ver o que é prioridade. A prioridade é o trabalho do conselho estruturado, né? E cobrar do sistema prisional que façam os devidos encaminhamentos, acessem os recursos que tem do Estado para compra dos kits de higiene, para compra de colchão, para compra de uniforme, para compra de manutenção do sistema, né, que nós já fomos comunicados inúmeras vezes pelo DPEM, que eles têm todos esses recursos, que é só o diretor da unidade acessar a regional e vai receber os recursos que precisa. Então, os conselhos da comunidade, eles têm que abandonar práticas assistencialistas, de ficar comprando produtos, né, que não são necessários, e começar a investir na contratação de recursos humanos e profissionais com vínculo empregatício, CLT, com segurança, que
pessoas que possam investir com qualidade, que possam estudar, que possam se capacitar para atender cada vez melhor, então, esse público. E prever um futuro, então, para esse egresso com autonomia, né? Retorno aos estudos, cursos de iniciação profissional, inclusão no mercado de trabalho, acesso ao esporte e à cultura, né? Então, é uma gama, assim, é um leque muito grande de parcerias que o Conselho da Comunidade pode fazer para fazer os devidos encaminhamentos aqui nessa área. E isso faz com que ele realmente possa voltar a ser incluído, né, na vida social e na vida comunitária, né? Esse futuro, essa autonomia, porque quando ele tiver realmente já com essa autonomia, ele não vai precisar mais voltar para o Conselho da Comunidade, ele não vai ficar e não pode ficar dependente do Conselho da Comunidade, é só naquele momento de saída, né, para que ele possa ter esse suporte, esse aporte, né, técnico, metodológico, essa escuta, essa organização de serviços em prol da sua saída e, posteriormente, ele possa construir a sua autonomia, né, e ter a sua vida novamente retomada aí dentro da sua realidade. E uma questão bem importante que está aqui, ó, que esse modelo, ele também se adapta às metodologias da RAESP, que é a Rede de Atenção à Pessoa Egressa, né, para a realidade do interior do Paraná. Porque nós temos uma RAESP que está se formando aqui no Paraná agora. Essa RAESP, ela é a nível de estado, né? É uma grande rede a nível de estado. Nós estamos ainda formando essa RAESP. A RAESP, ela é uma política do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos divulgado bastante sobre a RAESP. Quem não conhece ainda, dê mais atenção quando a FECompar encaminha documentos, e participe, que vocês vão entender que é uma rede que está se criando a nível estadual, né? Mas é interessante que também exista uma rede de serviços a nível local para poder atender essa pessoa egressa e que os conselhos possam acessar. E o suporte, né, estratégico do sistema de justiça, ele instrumentaliza a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Os conselhos da comunidade, né? Então, não se esqueçam nunca, Conselho da Comunidade, ele é a sociedade civil, ele é uma entidade legalmente constituída por uma diretoria, que tem seu presidente, vice, tesoureiro, secretário, ele é uma entidade, é como se fosse uma ONG, né? Ele é uma entidade, então ele é parte da sociedade civil, e o sistema de justiça, ele vai instrumentalizar a sociedade civil para quê? Para poder fazer o atendimento ao egresso, através da articulação institucional, certo? Essa proposta, ela já passou pelo GMF, foi estudada pelo GMF, foi aprovada, né? Ela está dentro da realidade daquilo, das leis, das resoluções do CNJ, do Pena Justa, né? Então, essa articulação institucional vai acontecer também do GMF para com os juízes, certo? O subsídio técnico e normativo, fornecimento de diretrizes atualizadas e mapeamento de iniciativas de referência, também essas pesquisas que estão sendo realizadas em parceria com a FECompar, elas estão mostrando qual é a realidade atual dos conselhos da comunidade e qual para onde que precisamos apontando, né, quais são as falhas, as dificuldades, né, para que o GMF possa nos dar esse subsídio técnico e normativo, a captação de recursos que é das penas pecuniárias, né, que o seu conselho da comunidade não usa adequadamente, tem outros que vêm com proposta de usar o recurso, né, então, recentemente a gente ficou sabendo que ainda existe muito recurso parado, né, em vários conselhos da comunidade, que não estão fazendo uso adequado, aí mandam perguntas para a FECompar, se pode repassar dinheiro para a Conseg,
para conselho de segurança, né? Dinheiro para outras entidades, às vezes para fazer um trabalho que não tem nada a ver com o conselho da comunidade, muitas vezes porque não sabem como fazer a utilização do recurso, um recurso que está à disposição e que precisa ser usado de forma adequada, estruturada, bem elaborado, com projetos para viabilizar essas verbas e não existe nenhum tipo de problema depois para a diretoria, para o presidente, né, ou para as pessoas que usaram de forma indevida. E a metodologia, né, também que o GMF vai trabalhar conosco em várias reuniões, essa é a primeira reunião de lançamento, mas nós vamos ter outras reuniões falando sobre a metodologia, né? Como vai ser esses marcadores de diversidade, raça, gênero, orientação sexual, né? Questão de saúde mental e sobre a singularização do atendimento. Nós vamos falar muito sobre isso. Hoje é só uma passada rápida, só para apresentar para vocês qual é a ideia do programa, né, que nós estamos lançando o programa PAI. Então, os critérios modulares para implantação do programa nas comarcas, tá? Então, a regularização institucional, o Conselho da Comunidade regularmente constituído, né, constituído formalmente, autorizado a receber recurso das penas pecuniárias. Ora, nós temos 163 conselhos que estão nessa condição, tá? Todos podem receber recurso. Infraestrutura física, espaço apropriado na sede que garanta a privacidade para escuta, né? Mobiliário e a questão dos sistemas de informática, que é uma estrutura mínima que deve ter. Os recursos humanos essenciais, que é a contratação obrigatória de um assistente social, com a capacitação que a gente vai repassar e vai fazer de forma conjunta com o GMF, e o auxiliar administrativo para o sistema informatizado Projut, que é muito importante. Então, olha a importância do auxiliar administrativo, tem conselho da comunidade que ainda não tem auxiliar administrativo, né? Então, a gente fica bastante pensativo com isso, porque nós estamos já há 13 anos, né, falando da importância da equipe, do auxiliar administrativo, do assistente social e posterior dos demais profissionais, psicólogos, pedagogos e quantos outros puderem vir. E aí a equipe desejável para um futuro, né? Vamos pensar no futuro, em recursos que possam vir de fundo ou do fundo federal, né? Expansão futura com psicólogos, pedagogos, advogados, além do suporte de estagiários universitários. Então, nós desejamos, sim, que todos os conselhos possam ter essa equipe multidisciplinar, que é realidade hoje só nos conselhos maiores, né? Os conselhos grandes já contam com equipe multidisciplinar. Os conselhos médios, alguns, né? E os pequenos, infelizmente, ainda não contam. Mas, para que vocês possam galgar essa posição, minimamente um assistente social, o Conselho da Comunidade tem que ter, e um auxiliar administrativo para poder fazer esse atendimento que se propõe o projeto PAI. E posterior, a gente vai explicar mais profundamente. Então, nós temos aí um ecossistema de financiamentos diversificados para garantir a sustentabilidade do PAI, né? Que seria as penas pecuniárias, o Fundo Municipal de Políticas Penais, que no momento oportuno a gente vai falar sobre isso, e que a FECOMPAR ainda não desencadeou os procedimentos para a implantação do fundo, porque ainda esse dinheiro não está caindo, né, aonde já tem fundo implantado, então a gente está aguardando um start maior aí a nível federal, que assim que possível a gente vai provocar todos os conselhos da comunidade, tá? Convênios com o executivo, muitas vezes com as prefeituras, com as secretarias municipais, né? E as parcerias com empresas e ONGs locais. Tá? Tudo isso para quê? Para financiar os recursos humanos, que é o principal, e aquisição dos insumos emergenciais, né, disponíveis para essas pessoas, que muitas vezes é a documentação, é alimentação, subsídios, transporte, enfim. Então, nós temos
aí um cronograma estruturado para o início das operações locais, que seriam lá nos conselhos da comunidade, né? Então, qual que é a nossa proposta? A FECOMPAR vai mandar para vocês por e-mail o programa escrito, existe um programa escrito, nós vamos mandar para vocês esse programa escrito, junto com esses slides, vocês vão ter a cópia desses slides, vocês vão provocar uma reunião no Conselho da Comunidade para aprovação do programa PAI, numa reunião, registro em ata, tudo certinho, tá? Depois, nós teremos a apresentação institucional do programa PAI para o juiz, para o Ministério Público, para a direção do DPEM local. Nós faremos capacitação, treinamento das equipes que vão trabalhar junto com o GMF e com os manuais do CNJ. Nós faremos também uma conexão, né, com a questão prisional para realmente a gente poder saber quando que essas pessoas vão sair, alinhar esse fluxo do pré-egresso para os conselhos da comunidade, aonde não existir escritório social, tá? O mapeamento da rede, que é importantíssimo, quem já tem esse mapeamento já vai sistematizando de alguma forma, porque nós vamos precisar mapear toda a rede local, todos os serviços possíveis para atendimento ao egresso, das políticas públicas, e posteriormente faremos o início operacional, tá? Para esses recursos. Como os conselhos da comunidade já estão atendendo o egresso, nós vamos fazer esse ajuste que começa lá na aprovação formal do programa, tá? Por enquanto, vocês não vão fazer nada, vocês vão aguardar as próximas orientações, que vai seguir tudo por e-mail. Aqui a gente só está fazendo uma orientação, tá? E a gente vai procurar incentivar aí para as parcerias que nós precisamos para fazer esse programa acontecer. Então, aqui nós apresentamos que seria uma caixa de ferramentas padronizadas para o registro dos encaminhamentos e avaliação, né? Que seria um formulário, que seria o diagnóstico, tá? A maioria dos profissionais, acredito que já utilizam um formulário nas suas entrevistas, né, quando fazem entrevista com o egresso, já existe um formulário sendo utilizado pelos assistentes sociais. A proposta da FECOMPAR é que nós possamos sugerir um formulário, um início de um formulário, e numa reunião técnica os profissionais trabalhem para a construção desse formulário, que seria um formulário mais adaptado, um formulário talvez pegando várias ideias e sugestões, a gente fazendo junto, tecnicamente, criando junto esse formulário, aproveitando as experiências de quem já está na ponta fazendo, né, e já tem os seus formulários, aí a gente adequa, tá? Nós só vamos mandar para vocês, junto com o programa, nós vamos mandar sugestões, mas essa sugestão é como se fosse um esqueleto, nós vamos melhorar com a participação dos profissionais, tá? Então, esse plano de ação, que vai ser feito junto com ele, e a gente vai explicar daí como fazer esse plano de ação, com os itens que vão no plano, né? Uma autoavaliação do egresso, que vai as expectativas dele com relação ao futuro, a escutativa, né, que vai estar lá no formulário, que é a identificação das demandas, ela vai estar no formulário, ela vai estar na autoavaliação, ela vai estar no plano, né? E o formulário de encaminhamentos, que seria para os serviços, tá? Deixando bem claro que o Conselho da Comunidade não é só um mero repassador ou órgão de encaminhamentos, ele vai fazer um atendimento qualificado, profissional, técnico, já está fazendo, onde já tem profissionais, né? Só que a gente vai organizar isso de uma forma em que fique mais visível, que a gente consiga fazer registros, que esses registros depois possam servir para justificativa do trabalho que está sendo realizado, sabe? Para a gente poder ver realmente, mensurar esses indicadores, né, de resultados reais,
que seria acompanhamentos no conselho, o acesso que essas pessoas tiveram aos serviços, né? Foi encaminhado para o CRAS recebeu ele lá, organizou lá a entrada dele no cadastro único, né? Enfim, tem que ser uma via de mão dupla, foi encaminhado ele para o setor de habitação da prefeitura, ele conseguiu se cadastrar no programa de habitação popular, né? Nós temos que saber se ele conseguiu, né? Vínculos familiares, né? Como que estão esses vínculos, quais são as pessoas que estão dando suporte para ele, né? E a colocação no mercado de trabalho, porque é tudo que ele precisa, né? A renda para ele poder iniciar aí o seu retorno à sociedade. E aqui tem uma visão bem interessante, né, futurista aí que a inteligência artificial criou, né, que é essa rede de vários serviços, elas perpassando esse ser, essa pessoa, esse indivíduo, né, e de alguma forma impactando, né, na construção desse ser, desse novo projeto de vida, desse ser que está em liberdade, né. Então, a importância desse trabalho que ele pode realmente transformar a invisibilidade em cidadania, por meio da atuação em rede, mas não só a invisibilidade do egresso, mas também a invisibilidade do conselho da comunidade, porque muitas vezes o conselho da comunidade, ele está invisível, porque ele não é visto, às vezes, nem pelo juiz, nem pelo promotor, às vezes ele não é visto pela rede, pelos demais órgãos da rede, né? Então, essa invisibilidade que muitas vezes o Conselho da Comunidade tem e que o trabalho que o Conselho tem, nós temos que realmente transformar essa invisibilidade. O Conselho precisa sair da invisibilidade. Eu acredito que o trabalho com os grupos reflexivos, com os homens autores de violência, ele ajudou o Conselho da Comunidade e muito a sair da invisibilidade. Esses trabalhos da paz em casa, de sair fazer trabalhos de prevenção à violência com escolas, com entidades. Amanhã temos a caminhada do meio-dia, né, que é sobre a prevenção do feminicídio, que é um sistema de mobilização social em prol de uma causa, né, que é a diminuição dos feminicídios. Então, tudo isso, ele vai criando visibilidade ao conselho da comunidade. Mas talvez esse trabalho que o conselho já faz, esses 104 conselhos já fazem com relação ao egresso, ainda está bastante invisível, né? Por mais que vocês estejam fazendo algum tipo de trabalho, de orientação, de encaminhamento, ainda está invisível. E dentro do programa, ele vai ter visibilidade, ele vai ficar mais visível, né? E também quando vocês participarem das reuniões que a FECompar incentiva, as reuniões do Conselho de Saúde, do Conselho sobre Drogas, né? Vocês, o Conselho da Assistência Social, que vocês participem das reuniões desses conselhos municipais e levem com muito orgulho que o Conselho da Comunidade tem um programa de atendimento à pessoa egressa. Né? Nós temos um programa de atendimento com a pessoa egressa em conjunto com o sistema de justiça, apoiado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Isso justifica a utilização dos recursos das penas pecuniárias e isso mostra que o Conselho da Comunidade tem um trabalho técnico, tem um compromisso com o sistema de justiça que está sistematizado num documento, né, dando aval, dando apoio, dando respaldo, dando guarida, dando sentido ao trabalho que já vem sendo realizado com muito esforço, com muita luta, com muita vontade, com muita força de vontade, e aqui a gente aproveita e já parabeniza todos aqueles que, de alguma forma, já vêm realizando esse trabalho, já vêm buscando arduamente, assim, e com muito empenho, né, dar uma assistência adequada a essas pessoas. Tá? Então, o que nós queremos é valorizar todos vocês que já estão na linha de frente, que já estão fazendo algo, mas nesse momento dando mais visibilidade,
dando visibilidade não só para o egresso, dando visibilidade para o trabalho que os profissionais têm realizado em todos os conselhos do Paraná, tá? Então, esse também é um compromisso das ODSs, né, que são da ONU, lá, ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, né, porque nós estruturamos hoje o recomeço o recomeço de amanhã, e esse recomeço, ele recomeça todos os dias, né, todos os dias, quando nós estamos diante dessas pessoas e que essas pessoas nos procuram, que esses egressos nos procuram, nós sabemos o quanto o Conselho da Comunidade realmente ele tem esse potencial realmente de transformar uma vida, né, através de um bom atendimento, através de uma estrutura adequada de atendimento dessas pessoas, né? Então, para isso, o Conselho da Comunidade, ele precisa melhorar cada vez mais o seu atendimento, a sua visão do atendimento, a sua metodologia de atendimento, e para isso nós vamos precisar, sim, né, de mais estrutura e também de mais recursos, e se o Tribunal de Justiça do Paraná está nos apoiando, nos incentivando, nos estimulando a subir a nossa régua, a qualificar os profissionais, os conselhos, e a estimular a implantação de um programa, né, nós temos que entender que isso é para o bem de todos nós, mas principalmente para que a pessoa egressa possa receber um atendimento muito mais personalizado e muito mais de qualidade, dando visibilidade às suas demandas. Então, nós queremos realmente que vocês possam receber com muita alegria, né? O dia de hoje, para nós, é um marco muito importante da FICOMPAR. Nós estamos aí há muitos anos tentando estruturar esse programa, organizar esse programa para apresentar para vocês, e hoje ele se tornou realidade, tá? Ele se tornou realidade. Nós não queremos concorrer com os escritórios sociais, não é esse o objetivo, nós queremos simplesmente organizar, parametrizar e qualificar o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelos conselhos, dentro da política do egresso, que já é uma política sistematizada pelo Fazendo Justiça, pelo CNJ, e que quem não conhece ainda, né, que não leu os documentos, que não viu todo o material, vai poder conhecer, a gente vai estar mandando mais material, a gente vai estar falando mais sobre essa política, nós estaremos fazendo reuniões, estamos organizando um cronograma com o GMF para a implantação desse programa, tá? Então, de momento, hoje era apenas para que vocês tivessem conhecimento, né, dessa iniciativa, e contamos aí com o apoio de vocês. Talvez nem todos os conselhos vão conseguir implantar o programa, né, mas aqueles que conseguirem, acredito que vão dar um salto, vão dar um passo importante, né, um passo muito importante dentro das políticas penais e do reconhecimento do Conselho da Comunidade, né, como um órgão de execução penal, que foi criado lá há 42 anos atrás, e que hoje no Paraná ele desponta, né, como um órgão que vai muito, mas muito além do que aquela função inicial, que era só fazer visita, né, nas unidades prisionais, e fazer um trabalho mais assistencialista, como já foi falado aqui, né? Então, nós temos que expandir a nossa percepção, expandir a nossa maneira de olhar e de compreender a realidade, né, em que nós estamos inseridos. E não existe forma de você expandir essa percepção se não for através do estudo, através da compreensão dos documentos técnicos. Nós temos várias resoluções, vários manuais falando sobre a importância do atendimento
personalizado à pessoa egressa do sistema prisional, e esses manuais, eles dão todas as dicas, eles mostram todos os caminhos no atendimento, né? Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com vocês essas capacitações desses manuais, e a gente vai, com certeza, avançar muito, né, dentro do plano Pena Justa também, porque esse programa ele vai acabar de alguma forma impactando como uma resposta nossa que eu digo FECOMPAR e dos conselhos da comunidade, porque a FECOMPAR também é sociedade civil. A FECOMPAR é composta pelos conselhos da comunidade. A estrutura da FECOMPAR são os conselhos da comunidade. Então, uma resposta nossa, da sociedade civil organizada, para o Estado, para o sistema de justiça, para o programa, para o plano Pena Justa. É uma forma de nós estarmos mostrando que a nossa organização, ela está construindo história. Ela está construindo história. E principalmente impactando positivamente na vida das pessoas egressas do sistema prisional. Então, nós estamos contribuindo com a redução da reincidência, do retorno dessas pessoas, né, na porta giratória para dentro das prisões novamente. Nós estamos contribuindo com essas pessoas para que elas possam construir um projeto de vida que possa elevar o nível de conhecimento, né, de consciência delas e de relacionamentos com a sociedade e com o próprio sistema de justiça. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e peço com muito carinho, né, que vocês estejam presentes na próxima live, que vai ser dia 23, que vai ser com a Adriana do GMF, e ela vai complementar tudo isso que eu falei, trazendo as pesquisas que foram realizadas e o trabalho que a gente tem desenvolvido de forma conjunta. Vai ser uma live muito interessante, vai dar muitos feedbacks, eu acho que quem está assim, acompanhando a FECOMPAR, está acompanhando o trabalho que a gente vem realizando, vai conseguir entender muito mais, né? Que nós, em todas as capacitações, os encontros estaduais dos Conselhos da Comunidade do Paraná, ao longo dos anos, nós estamos trabalhando a questão do egresso. Ao longo dos anos, são anos e anos, levando para os encontros presenciais, palestras, oficinas relativas à importância do trabalho com a pessoa egressa, incentivando vocês a fazer capacitações online relativas à atenção à pessoa egressa. Muitos de vocês participaram dia 15 agora, e quem não participou dia 15, a FECOMPAR mandou no dia de ontem, o acesso à live que fala sobre a importância do trabalho da sociedade civil, dos conselhos da comunidade com a pessoa egressa. Assistam, quem não assista deve assistir, precisa, necessita assistir aquela live do CNJ, do Senapem, que foi fantástica, que fala muito e aprofunda muito aquilo que hoje eu passei muito correndo aqui, porque a proposta nossa era apresentar, lançar o programa que está sendo desenvolvido no Paraná, né? Somente no Paraná está sendo lançado esse programa. Então, eu acho que isso é muito legal, ver que o Paraná, mais uma vez, está despontando nessa organização e nessa qualificação das pessoas para o atendimento do egresso. Então, pessoal, na sequência, nós ainda teremos na última semana do mês. Não esqueçam que a proposta da FECOMPAR, a gente já mandou para vocês por escrito, mas eu vou repetir, né? Do dia 27 ao dia 31 de julho, a proposta da FECOMPAR é a Semana da Reintegração Social. É justamente a divulgação de ações realizadas pelos conselhos da comunidade que contribuem para a reintegração de egressos do sistema prisional. Então, nós gostaríamos muito que vocês desenvolvessem ações, ou pelo menos uma ação, tá? Pelo menos uma ação, nessa semana inteira. Vocês escolhem o dia da semana,
que vocês querem desenvolver essa ação, vocês podem fazer o quê? Vocês podem buscar fazer uma reunião de egressos, vocês podem, de repente, ir até a agência do trabalhador, fazer uma parceria, que essa parceria ainda não existe, vocês podem conseguir um curso, e oferecer esse curso para os egressos a partir dessa semana, fazer as inscrições, vocês podem bolar algum trabalho junto com a saúde mental, vocês podem iniciar um grupo, vocês podem buscar a prefeitura para cadastramento de egressos no setor da habitação, vocês podem realizar visitas domiciliares para egressos, vocês podem fazer visitas lá na unidade prisional para saber quem são os pré-egressos, quem são as pessoas que estão para sair, né? Quem são essas pessoas, se essas pessoas têm vínculo familiar, para onde que vão quando saírem da prisão. Enfim, vocês podem desencadear várias ações ou apenas uma ação, uma ação. Essa uma ação pode ser colocar nas redes sociais, né? O trabalho que vocês já estão realizando. Já que são 104 conselhos que realizam algum tipo de trabalho, então, que tipo de trabalho vocês estão realizando? Então, vou colocar na rede social lá uma postagem do trabalho que o conselho aqui realiza, tá? Vou pôr na rede social. Pode ser essa ação, pode ser essa ação. O importante é valorizar essa nossa semana da reintegração social, e a FECOMPAR gostaria que vocês mandassem para nós um relatório que pode ser de uma página, bem simples, pode ser bem simples mesmo, pode ser em uma página, o que vocês estão fazendo com o egresso, que tipo de trabalho, que tipo de atendimento, que tipo de serviço, o que vocês estão oferecendo para esse egresso, que vocês pudessem colocar a logo do conselho e o trabalho que vocês vêm realizando. E nós vamos divulgar para o GMF, e nós vamos colocar no site da FECOMPAR para dar ampla divulgação, para que conselhos de outros estados que entram no nosso site para visitar, possam vir ver que aqui tem trabalho com egresso, sim, que já é realizado um trabalho, enfim, vocês podem até colocar lá que vocês participaram no dia de hoje do lançamento do PAI, né, que vocês estavam presentes, tirar uma foto aqui dessa live, dessa figura, a gente vai mandar material, que vocês estão estudando, de repente, a resolução do CNJ, que a gente vai estar mandando para vocês, se vocês, de repente, fizeram um grupo de estudos lá, entre os profissionais ou entre a diretoria, de uma resolução do CNJ, ou do documento que a FECOMPAR vai estar encaminhando, isso já é uma ação. Tá? Já é uma ação, já é um movimento do conselho, já faz um algo a mais, já acrescenta e já dá visibilidade. Se nós não dermos visibilidade para o nosso trabalho, ninguém mais vai dar, né? Ainda mais que é um trabalho com pessoas do sistema prisional, egressas do sistema prisional, que estão no sistema de justiça criminal. Então, se o conselho da comunidade e a FECOMPAR não valorizar esse trabalho, né, não mostrar esse trabalho, dificilmente outras pessoas de fora vão valorizar, tá? Então, queria agradecer muito a todos vocês. Eu vi que uma mãozinha foi levantada ali, a Franciele. Isso, mas Maria Helena, comentar. uma pergunta rapidinha. Essa semana da reintegração social vai ser que nem a semana de prevenção, a Semana pela Paz em Casa? Vai ter várias vezes durante o ano ou vai ser só essa vez? Então, vai ser só essa vez, tá? É a primeira vez que nós estamos instituindo essa semana, é um calendário que a gente propõe para todo mês de julho, que é o aniversário da LEP, esse ano são 42 anos, no próximo ano são 43 anos, né? É uma vez no ano essa semana para dar visibilidade, justamente agora que nós estamos lançando o programa PAI, justamente agora que nós estamos aí com o GMF, que vai fazer todo um levantamento e vai mostrar a rede que está sendo criada, né, que trabalhamos com o Pena Justa, né, os conselhos da comunidade participaram das reuniões do Pena Justa. Então, esse mês é um mês muito especial, é o mês do aniversário aí dos conselhos da comunidade, né, e do aniversário da LEP. Então, é uma semana específica do mês de julho, vocês podem até colocar no calendário para o próximo ano, a gente vai continuar fazendo essa semana
da reintegração social, da inclusão social das pessoas egressas, justamente para visibilizar, para dar valor e importância àquilo que vocês fazem no dia a dia, que muitas vezes fica escondido e ninguém sabe que existe, né? Então, vamos mostrar, coloque nas redes, faça umas postagens bem bacanas, né? Que a gente só tem a ganhar com isso, e principalmente, né? Essas pessoas que são assistidas pelo conselho, é para eles, né? Que nós estamos trabalhando, e é por eles. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Tá bom? Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, estamos brindando aí, ó, com umas tacinhas. Estamos brindando o lançamento do programa. Eu queria que vocês comemorassem, tá? Com muita alegria. Eu acho que é o motivo de alegria, pessoal. O motivo de alegria, sabe? 42 anos de invisibilidade, assim, de um trabalho que tá sendo visualmente, agora ele tem uma identidade visual, ele vai ter, esse programa Pai vai ter um logo, tá? O que a gente quer? A gente não quer trazer mais, digamos, uma sobrecarga para os conselhos da comunidade, não é isso. A gente quer valorizar o que vocês já fazem, a gente quer dar valor a tudo aquilo que vocês já realizam. A gente só vai sistematizar tudo isso, a gente vai qualificar tudo isso, a gente vai mostrar tudo isso para os juízes, para o pessoal da assistência social, para o Ministério Público, para o pessoal do DPEM. A gente vai se orgulhar de dizer que nós temos, sim, tá? Um programa de atendimento com metodologia, que nós estamos evoluindo, que nós estamos avançando, que nós estamos puxando a nossa régua para cima nesse atendimento, né? Nessa lei que foi criada há 42 anos atrás, né? E que talvez só o Estado, através das leis, o CNJ, buscando fazer essas resoluções, mas que na prática agora é a sociedade civil. É a sociedade civil que está mostrando que já está fazendo, que já realiza, e que agora a gente vai tornar tudo isso público, né, de uma forma metodológica. Vai ser show. Eu estou super empolgada, estou super feliz, e eu queria passar essa alegria para vocês, essa emoção até, né? Porque a gente que trabalha nessa área, a gente precisa muito um dos outros, a gente precisa se fortalecer. Um conselho fortalece o outro, vocês fortalecem a FECOMPAR fortalece os conselhos da comunidade, e se nós nos valorizarmos, estivermos fortalecidos, certamente todos os demais órgãos de execução penal, da justiça, também vão nos valorizar, também vão nos reconhecer, né? Porque é assim, nós temos que ter a nossa autoestima daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, tá? E sempre buscar melhorar, aprofundar, qualificar, e assim justificar a utilização dos recursos das penas pecuniárias, né, antes que outros órgãos, que outras entidades resolvam utilizar o recurso, que muitas vezes é o que sustenta quantos profissionais hoje trabalham nos conselhos da comunidade, vivem, né, de uma atividade profissional dos conselhos da comunidade, e que a partir desse trabalho também estão evoluindo a nível profissional, estão evoluindo a nível técnico. Muitos e muitos colegas assistentes sociais saíram dos conselhos da comunidade, hoje passaram em concursos públicos, estão nas prefeituras. Esse ano acho que foram 3 ou 4 colegas que não estão mais com a gente, que saíram dos conselhos e passaram em concursos públicos, né? Estão levando uma bagagem gigante para onde forem, né? Porque nós estamos num processo contínuo de aprendizado e de aperfeiçoamento, e nos apoiando mutuamente. E a FECOMPAR o que busca sensibilizar e motivar os conselhos da comunidade de forma permanente. Os e-mails, o grupo do WhatsApp,
tudo que a gente faz é pensando nessa motivação, é pensando justamente nessa qualificação e nessa sensibilização dos conselhos da comunidade. Então, que possamos evoluir daqui para o infinito. É isso que eu desejo para vocês, que a gente possa evoluir e que a gente possa, nesse grande projeto, né, coletivo, auxiliar na evolução da maior parte possível de pessoas que vêm até nós, que são os nossos assistidos. Que essa evolução, ela é individual, mas ela também é coletiva, e ela é coletiva assim, quando está todo mundo pensando junto, caminhando na mesma direção, e entendendo que esse ser humano egresso é aquela pessoa que precisa muito desse respaldo qualificado, metodológico, nesse retorno para a sociedade, para que ele tenha mais chances ainda de conseguir a sua inserção e possa usufruir, né, de uma vida digna, de uma vida onde ele tem oportunidades, enfim, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Se não há mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar a nossa live e vocês aguardem que a gente vai mandar mais material daí por e-mail e vamos mandar a nossa programação aí de reuniões, reuniões técnicas e vamos seguir, gente, vamos seguir, porque só quem está aqui já há muito tempo sabe o quanto nós avançamos. É só quem está aqui há muitos anos que sabe o quanto a gente cresceu, né? Então, vamos continuar crescendo junto e levando com a gente o maior número possível de pessoas, principalmente essas pessoas mais vulneráveis que dependem essencialmente, né, dos conselhos da comunidade do Paraná. Então, um grande abraço a todos vocês, espero vê-los em breve numa reunião técnica aí, primeiro com a Adriana, que nós vamos fazer dia 23, todo mundo com a Adriana, depois essa semana da reintegração, que é algo que vocês já estão fazendo, vocês só vão pôr no papel, pode ser em uma folha, uma folhinha, quem quiser usa mais folhas, mas só para vocês entenderem que uma folha do que vocês fazem, uma ação. Quem puder fazer uma ação nova, registra também. A gente quer fazer uma grande divulgação, uma grande valorização de tudo isso, tá bom? Então, eu desejo que Deus abençoe a todos vocês e vamos seguir aí por esse caminho, tá? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.